A minha empresa deve ou não deve procurar a justiça para receber de um cliente em atraso? Essa é uma dúvida muito comum que acontece em várias empresas do comércio e varejo, e se você quer a resposta, vai estar nesse vídeo. Bem, primeiro deixa eu te situar como é que é o cenário brasileiro, né? Hoje a gente tem o maior judiciário do planeta e o mais inchado também. A gente está falando que tem milhões e milhões de processos em aberto, não resolvidos, e que a gente tem outros milhões que ainda vão ser abertos por demandas históricas que a gente vai acabar criando. Uma das coisas que acontece é que no passado, qualquer demanda ou desacordo que havia, as pessoas iam ao judiciário e deixavam para ver se resolvia esse negócio para lá. Hoje em dia isso ainda é muito comum, mas é um pouco menos, né? Percebe-se que as pessoas pararam de demandar tantas coisas do judiciário no sentido de resolver qualquer mínimo conflito lá dentro do judiciário. Por falar em conflito, uma dúvida que fica comum e pertinente a vários empresários é: a minha empresa precisa contratar um advogado para abrir um processo judicial para receber desse cliente que ainda não me pagou? Ou outra demanda semelhante é: eu devo ou não devo procurar o judiciário para receber essas dívidas que estão pendentes aqui na minha loja? Bem, essa dúvida é comum, só que a solução para ela vai em vários aspectos que a gente precisa pensar e contar mais sobre elas. Pensa comigo, a pessoa física, o cliente, geralmente ele usa apenas o CPF e é muito comum ele abrir demandas judiciais, processar as empresas por serviços mal prestados ou por demandas não resolvidas entre si. Mas o inverso não é verdadeiro, não é muito comum as empresas, pessoa jurídica, processarem os clientes por demandas não resolvidas. Por que será que existe essa diferença? Primeiro porque, teoricamente, uma pessoa física ela é mais frágil e sensível do que uma pessoa jurídica, que é um corpo mais forte, já tem muitas pessoas envolvidas e tem toda uma estrutura por trás. Então, geralmente, esse é um dos primeiros motivos pelos quais não há uma demanda de pessoa jurídica processar a pessoa física, por exemplo, por inadimplência. Não estou dizendo que não ocorre, ocorre sim, mas é em muito menor escala, uma coisa bem menor. Outro cenário que acontece é que empresas possuem imagens. O que é imagem na praça? Talvez você já ouviu falar esse jargão de mercado. A imagem na praça é que a empresa X ou Y ela possui uma reputação a zelar. E quando ela processa um cliente, a matéria que vai aparecer na internet é: a empresa X processou o cliente Y em razão de inadimplência. Essa matéria tem um peso muito grande de forma negativa para a empresa, que é uma pessoa jurídica e precisa zelar por essa boa reputação. Outra coisa que acontece é que aquele cliente que foi contaminado, que foi processado pela empresa, ele vai espalhar essa notícia para o círculo social dele. E se esse círculo social for um pouco grande ou se for de pessoas que possuem influência, provavelmente elas vão manchar a reputação dessa empresa no mercado. E é bem provável que essa empresa perca novas vendas, perca a aquisição de novos clientes por causa dessa demanda judicial que ela tinha direito de receber. Então esse é um outro motivo pelo qual é muito comum as empresas deixarem essa dívida se perder, passar o prazo para interpor uma ação, ao invés de efetivamente abrir um processo contra a pessoa física. Um outro cenário por que isso acontece é empresas que faturam até R$700 mil por ano e que, diga-se de passagem, são a vasta maioria no nosso país, não possuem um corpo jurídico especializado próprio. Eles não têm um advogado dentro da empresa só para esse fim. Geralmente eles utilizam escritórios terceirizados para sanar algumas demandas contratuais. Nada muito específico relativo àquele business, àquele negócio. Então, por questão de custos, inviabiliza contratar um advogado para deixar dentro da empresa só para solucionar e dirimir esse tipo de conflitos, né? Mas agora vem a incógnita. E aí, qual é uma alternativa ou existem alternativas para eu conseguir receber desses clientes que estão inadimplentes? Primeiro, eu vou te propor alternativas com base no tamanho da sua empresa. Se você tem uma empresa pequena, e diga-se de pequena, que você fature até 700, 1 milhão de reais por ano, a gente está falando que não compensa você criar uma estrutura própria, um corpo interno de colaboradores só para finalidade de cobrança. Então você precisa aproveitar os colaboradores que já estão em outras áreas e realizar essas atividades de cobrança, mas com o fim de atrair de novo o cliente da loja. Por quê? Uma coisa é cobrar e espantar, é aquele cliente que você vai cobrar, ele vai ou não pagar, depende da situação, e ele nunca mais volta na sua loja. Isso pode manchar a imagem da sua empresa, ou existe a função de eu vou tentar cobrar esse cliente no intuito de trazer ele de volta. Então a sua equipe precisa ter muito mais essa sensibilidade para tratar o cliente inadimplente como apenas um estado inadimplente e não como caloteiro, tá? Existe uma diferença brutal entre ambas, principalmente na questão da comunicação.
Uma outra solução alternativa que você pode ver é procurar empresas que façam a recuperação regional desse crédito. Procura uma empresa lá da sua região ou da sua cidade que faça o serviço de cobrança. Descubra preço, descubra valores, o quanto que ela pode contribuir, pergunte o histórico reputacional dessa empresa. Uma terceira alternativa que você pode encontrar é verificar dentro do seu sistema, que provavelmente a sua empresa utiliza um sistema de gestão da loja. Se você utiliza dentro, provavelmente tem um módulo de cobrança. Liga no seu sistema, no seu ERP e verifica se eles também oferecem um serviço de cobrança dentro desse módulo. É muito comum que algumas empresas e softwares de mais de ponta, que são antenadas com a tecnologia que está presente no mercado, ofereçam além do módulo todo o know-how e expertise da cobrança em si, para facilitar a vida desses clientes, que pode ser o seu caso. Verifica isso com o seu sistema. Uma outra alternativa que você pode ver é procurar saber se existe a opção de venda de crédito dessa carteira inadimplente para uma recuperadora de crédito ou para um fundo que investe em créditos não performados. Como você provavelmente é um pequeno varejista, um pequeno comerciante, vai ser mais difícil você encontrar fundos que estão dispostos a comprar o crédito não performado ou a inadimplência da sua empresa em si. Mas saiba que existe uma estrutura jurídica legal e que permite que isso aconteça no Brasil. Uma observação: é muito comum que os bancos vendam essa inadimplência a partir de 90 dias. Mas cá entre nós são os bancos, né? No caso de lojas do pequeno varejo, você precisa procurar uma recuperadora de crédito e verificar se eles possuem essa opção de compra da carteira inadimplente. E o que é essa compra da carteira inadimplente? É literalmente, você pega aquele pacote de clientes que está te devendo 2, 3, 4 anos, verifica o valor de face e eles fazem uma proposta, uma oferta com base na qualidade daquele papel em dinheiro. Então você recebe, eles ficam com as dívidas para tentar recuperar. Deixa a expertise de recuperar para eles, né? Bem, se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um resumo rápido do que a gente falou e o que isso pode influenciar na sua empresa. Eu te apresentei o cenário do Brasil, que é muito comum ter milhares e milhares de demandas judiciais. Te expliquei o porquê que é comum clientes processarem empresas, mas o inverso não é verdadeiro. Eu te falei da imagem na praça da sua loja, tome muito cuidado com isso, com a sua empresa. Expliquei também com estrutura de custo, que fatura até R$1 milhão por ano. É inviável construir um setor próprio de cobrança em razão dos custos que existe. E te mostrei 3 ou 4 alternativas para tu solucionar o problema e de preferência reduzindo o máximo de custo com esse processo. Eu quero que você procure mais informações e se tiver dúvida, deixe seu comentário abaixo, vai ser muito bem-vindo. Um abraço e até breve.